dia! Estamos aqui com a nossa rádio, Uninforma. Eu sou a Ana Carolina e estou aqui com as alunas de Publicidade e Jornalismo, Tainã, Fernanda e Vanessa. E vamos hoje abordar o assunto sobre a globalização e a indústria cultural. A globalização nada mais é do que facilidades de comunicação, consequentemente a transmissão de valores culturais. Assim, observamos as diferentes culturas e os diferentes costumes. Ao mesmo tempo, a globalização realiza grande interação. Ela também exclui certas pessoas e lugares que não têm acesso nos meios de comunicação. Já a indústria cultural é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exercem, por exemplo, a internet. Por fim, é necessário observar que há uma hierarquia nos sistemas de comunicação, apesar do aparecimento da internet e da possibilidade de expressão por parte de inúmeras pessoas. Ainda de algumas formas, o pensamento e as ideias socialmente dominantes sobrepõem-se às demais, através do uso presencial sobre os elementos midiáticos, a exemplo do que ocorre com filmes e seriados, geralmente mantidos sobre um padrão, influenciando os modelos comportamentais. Nesse sentido, muitos afirmam que, na verdade, o que ocorre é uma hegemonização cultural na globalização. Então, meninas, vamos começar com as perguntas. Vocês acham que a sociedade de consumo existe um limite? Ou a gente já chegou num momento que está exacerbado? É com vocês. E aí, Tainá, o que você acha? Então, eu acho que a sociedade de consumo ela está ligada muito ao capitalismo, né? Hoje em dia todo mundo quer consumir, o desejo já deixou de ser realmente a necessidade principal da pessoa, né? Então é por um status, a roupa da moda, todo mundo quer comprar, todo mundo quer estar igualzinho, tudo no mesmo padrão. Então eu acho que a sociedade de consumo só tem a aumentar. O capitalismo está aí, então eu acho que aumenta cada vez mais. E as redes sociais também influenciam, né? Porque a gente costuma ver os padrões no Facebook, o que eles ditam ser padrão no Facebook e Instagram principalmente, né? E o que eles falam é o que a gente tem que seguir. E se a gente não segue, a gente não está incorporado, tá fora, né? Tá fora daquele padrão que está dentro da sociedade. Fernanda e Vanessa, o que vocês têm a dizer? Principalmente na televisão. Se você não seguir aquele padrão, você está fora de status. Independente do corpo, da roupa, do carro, do modo de vida e entre outras coisas. Que se você não seguir, você não está naquela linha como os outros. Você está fora de moda, como se diz, né? Hoje o consumo está muito mais ligado ao desejo do que à necessidade. Em alguns momentos, acredito que o desejo ele até supere a necessidade. Uhum. Então, nesse caso, sim, se a gente não se policiar e se a gente for olhar para alguns tipos de consumidores, principalmente nos dias que nós estamos hoje, a gente vem aí num consumo desenfreado, principalmente de coisas que a gente realmente não precisa. E as crianças também, elas estão crescendo já nesse mundo, né? Já nesse mundo de, tipo, uma criança de 5 anos, hoje em dia já sabe mexer numa rede social, já sabe o que vai querer, o que não quer. Na nossa época, a gente assistia o SBT, passava a boneca lá, e nossos pais falavam que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro e pronto. Hoje em dia, as crianças estão muito rebeldes. Sim, as crianças elas já sabem o que elas querem ganhar de aniversário, o que elas querem ganhar de Natal. E elas já sabem como usar, porque eles explicam como usa também, né? Mas eu acho que o grande responsável disso são os pais. Porque o pai vai ficar quietinho. Dá o tablet, dá o celular, fica brincando e acha que tá seguro, tá quietinho, tá tranquilo. E na verdade não é isso. Porque a gente não sabe, né? Dar trabalho pros pais, acho que estão brincando, estão quietinho e na verdade não é isso. Estão correndo, na verdade, um grande risco. Vocês acham que a publicidade pode rever essa forte influência? A publicidade chegou num patamar que a gente só vai crescer. Eu acho que não tem como eles regredirem, né? Hoje a gente tem todos os meios de comunicação possíveis e impossíveis, inimagináveis. Então, o que a gente assiste na TV é tudo publicidade, né? E para ganhar o consumidor, eles criam propagandas que aumentam a nossa vontade de consumir, mesmo a gente não tendo necessidade de ter aquilo, né? E aí, meninas, o que vocês acham sobre isso?
Eu concordo. O papel, né, do publicitário, da publicidade, é gerar a necessidade naquele consumidor. Então, eu acho que encontrar esse equilíbrio, né, de ser demais e mesmo assim vender, né, porque o nosso objetivo é vender. A gente quer que aquela criança vá, que compre o tablet, que fique na galinha pintadinha até não poder mais. Então, é complicado esse... Eu acredito que vai haver uma mudança no jeito de fazer a publicidade, mas que o intuito de vender não vai mudar. Ele vai... Na verdade, a publicidade ela vai aumentar ainda mais do que ela é hoje. Então, hoje, a publicidade, o marketing, a forma da empresa se apresentar, tudo isso conta. E hoje, alguns comerciais, alguns modos de se fazer a propaganda, ele é muito visto. Eu acredito que não vai diminuir ou que vai mudar de uma forma de não vender. O que vai acontecer é que a publicidade ela vai se adaptar a esse novo tipo de consumidor. E o que vocês acham da publicidade escondida? Vamos supor, a gente entra no Facebook e tem alguma coisa ali, vamos supor, uma blogueira usando, uma menina que é Instagram, sei lá, Gabriela Pugliese. O que vocês acham da publicidade que elas passam? Nessa semana eu li uma reportagem que uma menina estava reclamando que a Gabriela Pugliese foi super antipática com ela e não passou a imagem que ela realmente passa para os seguidores dela. O que vocês acham dessa forma dela passar publicidade escondida, não demonstrar que ela está passando publicidade e ela não aplicar isso na vida dela real? Os influenciadores digitais, né, que eles são chamados. Cara, eu acho que eles passam uma imagem irreal, né? A gente às vezes está no Instagram, tá rolando lá a timeline, todo mundo perfeito, tá todo mundo rindo. E tipo, aí às vezes, como você falou, encontra no aeroporto, a pessoa não é aquilo. Não é nada do que a gente pensa, né? Aí o fã, né, o admirador, acaba se frustrando. Eu acho que é uma coisa de idealização que nós mesmos fazemos daquelas pessoas. A gente esquece que às vezes são pessoas comuns, né? Exatamente isso. Acho que a gente vê lá, né, a Gabriela Pugliese, essas pessoas. E se a gente vê ela usando um anel, uma pulseira, uma blusa, uma roupa, a gente vai querer usar para tentar se sentir mais próximo possível dela. E a gente esquece também que elas estão sendo pagas para usar a marca. E nem exatamente. por isso a gente não sabe se elas aplicam isso mesmo, se elas usam, se elas querem usar essa marca, se o alimento que elas estão falando que é bom, realmente de fato é, né? Você aprova o produto, às vezes ela fala que tá bom, mas na verdade ela nem gostou do produto. Meninas, o que vocês acham sobre os perigos da tecnologia na mão dos adolescentes? Agora, recentemente, a moda foi o caso da baleia azul, que os adolescentes ficaram alucinados e o objetivo do jogo era se matar. E acabaram descobrindo que as regras do jogo impunham a pessoa a se matar, né? Vocês leram sobre o assunto? Vocês conhecem alguém que tentou participar ou recebeu um convite? Porque eles dizem que era um convite, né? Que você tinha que aceitar ou não para participar do jogo. Realmente, hoje os adolescentes eles têm na mão uma coisa muito boa, que é a informação. Porém, como a globalização faz com qualquer assunto, tudo pode se tornar uma coisa boa e uma coisa ruim. O celular traz a informação, traz conhecimento, mas ele também traz algumas coisas que não deveriam chegar até os adolescentes. A questão desse jogo é uma prova disso. Eu não conheço ninguém que tenha participado ou que recebeu o convite. Acredito muito que isso também é uma influência do pai na vida do adolescente, da criança. Quando a maioria das reportagens que eu assisti são pais que não participavam da vida das crianças, e aí na hora de cometer o suicídio, as crianças deixavam um bilhete, os adolescentes deixavam um bilhete, era nesse momento que o pai tinha proximidade e ia lá para ver o que estava acontecendo com o filho, e alguns pais conseguiram inclusive salvar a vida dos filhos, outros não, mas o celular ele realmente, dependendo da forma que ele for usado, se ele não for controlado pelo pai e pela mãe, se ele não tiver um horário, ele realmente vira um perigo.
Dando um exemplo aqui, eu tenho uma amiga que ela faz a criação da filha dela com o celular de uma forma que eu achei muito interessante. Ela vai para o trabalho, quando ela vai para o trabalho, ela esconde o celular. E a filha dela fica em casa. A filha dela tem que estender a roupa no varal, tem que lavar a louça, tem que fazer algumas atividades de casa. Se até as 5 horas da tarde ela fizer as atividades, a mãe, a avó da adolescente, vai lá e entrega o celular para ela. E aí, legal. durante a tarde, ela fica com o celular. Então, é uma maneira controlada. E, assim, ela conquistou tanto a confiança da mãe dela, né, por a mãe dela ensinar, né, como utilizar o aparelho e ensinar que pode confiar na mãe. E aí, ela conquistou tanto a confiança da mãe que um dia ela ligou para a mãe, perguntando para a mãe que as coleguinhas estavam fugindo da escola, se ela podia fugir junto. Então, assim, a confiança que a mãe dela dá, aquela parceria de explicar que ela só vai usar o celular e a conversa que ela tem, a proximidade, faz com que ela fale, inclusive, o que ela vai fazer de errado. Isso é muito interessante. Então, a mãe dela lê as conversas dela, quando um menino puxa uma conversa com ela, fala alguma coisa que ela não gosta, ela fala: mãe, o menino, ele puxou uma conversa comigo. Você responde ou eu respondo? A mãe dela vai e responde para o menino que puxou uma conversa com ela. Então, tudo isso também, a gente não pode só culpar a globalização. Eu também acho que essa relação entre o filho e pai, né, tem que ser mais junta, observar o filho. Às vezes o filho dá sinal de que ele está com algum problema, porque esses jogos, né, a série também, 30 Reasons Why, ela também fala, a pessoa, para ela cometer isso, ela já está debilitada, ela já está num estado, né, já está num estado crítico, né. E o bullying também, ele... Na nossa época, a gente não via as coisas como bullying. Nada era bullying. Hoje em dia, tudo é bullying, mas também a gente não pode levar ao pé da letra, né? Porque realmente existem pessoas que apanham dentro da escola, que até o professor pratica bullying com a criança e os pais não enxergam, colocam a culpa na criança, acham que a criança é problemática, leva no psicólogo, quando não tem nada a ver, quando são as outras crianças que estão afetando a cabecinha daquela... O psicológico da criança. Recentemente foi lançado um aplicativo chamado I Love Boo. A função do aplicativo é entreter as crianças de até 5 anos com joguinhos, com vídeos. E eu vejo pessoas na internet falando que enquanto as mães estão trabalhando e tal, deixam a criança assistindo esse aplicativo, que o aplicativo é específico para uma criança até 5 anos. Vocês concordam que crianças até 5 anos necessitam desse aplicativo? Não podem exercer brincadeiras funcionais, sem internet, sem televisão, sem nada, podendo brincar de boneca, ou de bola, ou brincar de cozinha, o que as crianças gostam, né, dependente do gênero. Como a gente convive numa sociedade de risco hoje, a gente vê pela violência, às vezes a gente quer comparar a nossa infância, a nossa criação com a infância e a criação atual, né? Realmente não tem como comparar pela sociedade que a gente vive hoje, que é cada vez mais perigosa. Cada dia mais a gente está sujeito a ficar trancado dentro de casa. Em alguns momentos nem dentro de casa é tão seguro assim. A gente tem que olhar para eu olho para esse aplicativo como uma boa saída para uma criança não ficar mexendo no celular e chegar a algumas coisas que não são ali para ela assistir naquele momento. A gente tem que equilibrar as coisas para não misturar, na verdade, o que aconteceu com a gente e com essas crianças, né? Se a gente conseguir se livrar dessa sociedade de risco que a gente vive, a gente consegue até tentar acrescentar um pouco da nossa criação na criação dessas crianças de hoje em dia. Mas eu acredito no aplicativo, acho que a funcionalidade dele é muito importante. Porque hoje uma criança ela vai fuçando, e no YouTube você vai vendo um vídeo que vai passando para outro, e daqui a pouco a criança está vendo um vídeo em alemão, um vídeo em outra língua, e ela está assistindo. Porque e ela está aprendendo também. E acredito que o aplicativo ele limita isso. A gente hoje trabalha com a gente trabalha com produtos para a criança, né? Existe o consumo da criança. E algumas empresas, elas vêm se atentando a isso. Mas, nesse caso, eu acredito que de uma forma controlada pelos pais, os pais orientando, realmente, acaba sendo uma coisa positiva. Vocês acham que
as redes sociais aproximaram ou afastaram as pessoas? Hoje em dia a gente vai num restaurante, tem um casal e eles estão se comunicando pelo celular. Às vezes eles estão em frente um ao outro, mas eles estão mexendo no celular. O que vocês acham disso? Vocês acham que a tecnologia afastou ou aproximou as pessoas? Eu acho que é complicado porque, ao mesmo tempo que aproxima, né, você tem pessoas que moram em outros países, outros países, né? Você pode se comunicar, mas também ela afasta, né? Você deu o exemplo de sair, às vezes a pessoa está numa mesa do bar e está conversando. Eu já vi acho que no Facebook mesmo, coloca todo mundo o celular no meio da mesa e quem pegar paga a conta, né? Então, eu acho que essas formas de a gente conseguir interagir com a gente mesmo, que a gente está perdendo isso, de cada um tá ali no seu mundo e tá esquecendo do em volta mesmo. Em São Paulo já tem um bar que eles não cobram os 10% dos garçons se as pessoas não mexerem no celular. Eles cobram o valor integral e tiram os 10%, mas a pessoa não pode mexer no celular. Vocês acham isso correto? O que vocês acham? Eu acho correto. Eu confesso que até eu, em alguns momentos, perco a noção do que mexer no celular, do horário. No trabalho, eu tento deixar o meu telefone no carregador para não ficar mexendo no celular, porque em alguns momentos a gente se distrai e a gente acaba perdendo de verdade ali a atenção, né? Ao mesmo tempo que a gente aproxima, a gente também usa o celular como um escudo, uma máscara, vamos dizer assim, né? Porque pelo celular a gente tem coragem de dizer o que a gente não fala pessoalmente, a gente tem coragem de fazer e a gente acaba criando uma imagem nossa. Tudo aquilo que a gente não é, tudo aquilo que a gente não tem coragem, a gente cria. A rede social, ela tá aí de prova para isso. Cada um usa a rede social para um propósito, né? Na minha rede social, eu não coloco nada triste. Então, para quem vai na minha rede social, eu nunca tô sofrendo, eu nunca tô triste. Eu sempre tô compartilhando coisas engraçadas. Mas se a gente for olhar a realidade, nem sempre é assim. Eu tenho meus dias ruins, eu tenho os meus dias que eu acordo de mau humor. E todo mundo acaba construindo uma imagem, aquela imagem que queria ter através da rede social, né? Alguns como coitados, alguns como os felizes, alguns como ricos. E a gente acaba construindo essa imagem. A tecnologia, ela precisa ser repensada. Ela precisa virar uma forma de educação. Porque ela não é uma coisa ruim. Ela não é uma vilã. A gente só precisa saber usar, que em alguns momentos a gente perde o controle. E a gente precisa se reeducar com a tecnologia. Então, meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por se disponibilizarem a estarem aqui no dia de hoje. E, caros ouvintes, nós chegamos à conclusão que realmente as redes sociais, a indústria cultural veio para nos ajudar. E a gente vai ter que conviver com isso, porque é daqui para pior, né, gente? Então, é basicamente essa a conclusão. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia. Até a próxima.